Vamos à palavra de Deus. Nós estamos em uma série de mensagens aqui nos cultos, às quintas-feiras, sobre as virtudes da igreja primitiva. Deixa eu perguntar, quem tem sido poderosamente abençoado pelo livro de Atos dos Apóstolos? Esse ano foi colocado um tema no coração dos nossos pastores presidentes, que seria o ano do avivamento, e nós temos caminhado debaixo dessa palavra, nós temos buscado isso, e nada melhor que nós imergirmos no livro de Atos do Espírito Santo, né? Alguns teólogos dizem que poderia ser chamado de livro de Atos do Espírito Santo, porque você vê do começo ao fim, nós temos 28 capítulos nesse livro, você vê do início ao fim o Espírito Santo dirigindo a vida da igreja. Então, abra sua Bíblia comigo no capítulo de número 9 desse mesmo livro de Atos do Espírito Santo. A partir do versículo 1 nós iremos ler a palavra do Senhor. Hoje nós teríamos aqui a pastora ministrando, mas pela exiguidade aí do tempo, né? A correria da conferência de mulheres, ela não pôde, passou essa incumbência para mim, né? Falei, tá bom, vou pregar. Ela falou que era segredo, mas por que isso? Se tiver bom, você glorifica. Se tiver ruim, você glorifica para ajudar o pregador, amém? Brincadeiras à parte, a palavra do Senhor, ela é perfeita, né? Ela é viva, e ela vai penetrar os nossos corações nessa noite, amém? Vamos lá, a palavra de Deus diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo diz: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens levaram ele pela mão até Damasco. Amém? Irmãos, nós que estamos meditando nesse livro desde o seu primeiro capítulo, nós sabemos que para a igreja primitiva foi deixada uma promessa, a qual nós tanto recitamos aqui na igreja, que é de Atos 1:8, que diz: vocês receberão o poder ou a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para que poder, para que essa virtude? Para que vocês sejam as minhas testemunhas. E essa palavra testemunha no original é mártir. Testemunha, aquele que está disposto a entregar a sua própria vida para que uma mensagem de salvação chegue até o coração das pessoas que ainda não ouviram. Então essa promessa foi derramada para os irmãos que estavam ali em Jerusalém: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E quando você vai lá para Atos 2, a partir do 42, você vai ver a Bíblia dizendo que eles estavam reunidos na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e a cada dia Deus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. A igreja crescia ali em Jerusalém, e a igreja estava vivendo o deleite do Espírito Santo, as experiências sobrenaturais, mas a palavra de Deus era que aquele mover do Espírito não ficasse só ali. Aquele mover do Espírito deveria chegar até Samaria, Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E por causa disso o Senhor permitiu uma grande perseguição, porque lá em Atos 6 nós vamos ver que os diáconos foram levantados para servir à mesa. A palavra de Deus diz que em Atos 6 houve uma murmuração. O evangelista Cláudio pregou essa mensagem aqui, foi poderosa. Houve uma murmuração na igreja primitiva, porque as viúvas judias estavam sendo acompanhadas nas suas necessidades, mas as viúvas gregas estavam sendo deixadas de lado. E a partir dessa murmuração, a partir desse problema, ali Deus já começa a mover o seu espírito para que um grande avivamento saísse de Jerusalém e chegasse até Samaria e até os confins da terra. O que eu aprendo com isso? Que a partir de problemas Deus traz avivamento.
A partir de problemas, Deus manifesta a sua glória. Os problemas servem para nos tirar da zona de conforto. Os problemas não servem para nos deixar estagnados, parados, cabisbaixos, não. Os problemas servem para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Talvez você entrou aqui pensando: pastor, mas eu estou vivendo muito problema, pastor, eu não aguento mais. Ei, existe uma palavra de Deus para você, é para que as promessas do Senhor alcancem a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus sabe o que faz, Deus sabe a maneira em que Ele vai mover as águas. O que você precisa entender é que você está debaixo de uma palavra e ela permanece de pé. E foi a partir disso que 7 diáconos foram levantados. Quantos diáconos? 7 diáconos foram levantados. Entre eles estavam lá Filipe e Estevão. A Bíblia diz que Estevão foi aquele que sobressaiu, porque ele começou a pregar sobre o Cristo que padeceu, e os da sinagoga ali, os religiosos da época, começaram a invejar Estevão pregando, porque a sua palavra era tão poderosa que a multidão parava para ouvir o que Estevão estava pregando. E aí ele começa a debater ali, ele prega desde lá de Gênesis até o dia que Jesus foi crucificado, e ele diz: olha, esse Jesus aí que foi crucificado já é o Messias, e vocês mataram ele. E a Bíblia diz que por causa disso, Estevão foi apedrejado. E sereis as minhas testemunhas. Alguém que entregou a sua própria vida para que a mensagem de Cristo fosse proclamada. E aí eu paro e penso: será que a minha vida tem sido derramada? Será que a minha vida tem sido sacrificada para que a mensagem de Cristo seja propagada? Eu preciso entender que Deus me chamou para ser uma testemunha. E qual é a diferença, irmãos, entre a igreja primitiva e entre a igreja da atualidade? É porque os caras não tinham nada a perder, eles estavam dispostos a entregar a sua própria vida. Mas a Bíblia diz que para alguém que entrega a sua própria vida, os céus estão rasgados. Para alguém que entrega a sua própria vida, os céus estão abertos, porque a palavra diz que enquanto Estevão era apedrejado, ele contempla os céus abertos. Jesus de pé à destra de Deus, advogando a sua causa, e ali ele foi morto, mas eu tenho certeza que ele foi recebido pelo próprio Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que vencer herdará todas as coisas. Aquele que vencer será recebido pelo Senhor no céu. A Bíblia diz que um dia, para aqueles que são fiéis, para as suas testemunhas, Ele dirá: vinde benditos de meu Pai, e possuí a herança que lhes está proposta. E por causa disso, a Bíblia diz que Saulo começou uma grande perseguição na igreja de Jerusalém. Ele pegava os cristãos e arrastava para fora das casas, maltratava os crentes, e por causa dessa grande perseguição, a igreja se dispersou. A igreja se dispersou, e Filipe, que é o outro diácono que se destaca, ele começa a anunciar a Cristo em Samaria. A Bíblia diz que os que iam dispersos anunciavam a palavra. Irmãos, eu fico imaginando a igreja primitiva debaixo de uma grande perseguição. Agora, irmãos que não poderiam mais estar nas suas casas, no seu território, adorando a Deus naquele lugar, eles agora saíram dispersos, mas a Bíblia diz que eles anunciavam a palavra. Irmãos, que fidelidade é essa que nós enxergamos na Bíblia? Isso só é possível se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tira de nós toda a covardia, toda a timidez. O Espírito Santo de Deus nos encoraja, apesar das circunstâncias, apesar das tribulações, apesar da falta de dinheiro, apesar daqueles que não acreditam em mim, apesar das pessoas que me olham e não me dão nada e me julgam mal, eu continuo pregando quando eu estou cheio do Espírito Santo. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, irmão, eu sou imparável. E a Bíblia diz que Filipe anunciava a Cristo de modo que as pessoas ali, elas foram batizadas com o Espírito Santo. Os aleijados agora estavam andando, os cegos viam, porque um grande avivamento varreu aquela cidade. E sabe como termina mais ou menos o avivamento de Samaria? A Bíblia diz que houve alegria naquela grande cidade. Irmãos, o avivamento não é só para a gente falar em mistério, não. O avivamento não é só para a gente viver experiências sobrenaturais. O avivamento vem para trazer alegria para o povo de Deus. E quantos crentes hoje vivem cabisbaixos, quietos, parados,
porque falta a alegria, irmãos, e é o Espírito Santo quem pode trazer alegria no meu e no teu coração. Nós nos lembramos de Davi, quando peca e escreve o Salmo de número 51, ele fala sobre o Espírito e fala sobre a alegria. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, muito antes da nossa época, ele diz assim: Senhor, olha, torna-me a dar a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu Espírito Santo, não me lances fora da tua presença, torna-me a dar a alegria da tua. Irmãos, quando eu estou cabisbaixo demais, quando eu estou triste, quando eu estou preso às circunstâncias dessa vida, eu preciso me encher do Espírito Santo para que a alegria do Senhor invada o meu coração. Se você entrou aqui triste por causa de problema, se você entrou aqui cabisbaixo por causa daquilo que você viveu hoje, que talvez foi tão terrível, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Ah não, só alguns pegaram essa palavra. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, e não só disso, cheio de alegria. E a Bíblia encerra o capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos, dizendo que o Espírito Santo varreu a cidade de Samaria. Mas, agora nós temos um cara chamado Saulo de Tarso, que um pouquinho adiante, Lucas vai chamar ele de Paulo. E o nome dele não foi mudado, tá bom? Como muitos pregadores dizem, olha, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não. Apenas um nome é hebraico, outro nome está no grego, tá bom? É uma transliteração do hebraico para o grego. Então Deus não mudou o nome dele. E esse cara agora pediu cartas aos sumos sacerdotes, porque ele queria até Damasco para maltratar os cristãos. E eles usam uma expressão dizendo os do caminho, porque aqui eles ainda não haviam sido chamados cristãos. Mais para frente nós vamos ver que quando Barnabé chega em Antioquia, ali é a primeira vez que os crentes, os do caminho, são chamados de cristãos. Mas quem era esse cara, Saulo? Quem era esse cara para que ele tivesse assim tanta raiva dos cristãos? Quando nós vamos para Filipenses, no 3º capítulo, abra comigo a sua Bíblia. Quem está com a Bíblia aberta aí diz amém. Filipenses capítulo de número 3, a partir do versículo de número 4, parte B do versículo, diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então esse aqui era o Saulo de Tarso, um cara que foi criado aos pés de Gamaliel, um cara que tinha toda a qualificação ali da sinagoga, um cara respeitado, mas que está dizendo agora para os irmãos de Filipenses, através de uma outra ótica, ele está agora olhando com a ótica da graça. E aqui quando você continua lendo esses versículos, ele diz, olha, tudo isso aí, eu reputei como perda para ganhar a Cristo. Mas a verdade é que ele era perseguidor da igreja, por causa do zelo, ele estava cego, porque a lei, ela não tinha o poder de fazer o homem enxergar que ela apontaria para Cristo, para a graça, para o Messias que viria para salvar os pecadores. Então Paulo está a caminho de Damasco, mas ali ele tem um encontro com Jesus Cristo. Ele está numa trajetória de ódio, ele está em um caminho de perseguição, ele está em um caminho de religiosidade, mas no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus. Muitas vezes nós estamos caminhando de uma maneira equivocada, religiosa. Muitas vezes nós estamos caminhando, enxergando aquilo que Deus não quer que nós enxerguemos, até que nós tenhamos um encontro genuíno com Jesus. Então hoje eu quero destacar aqui com os irmãos alguns aspectos importantes sobre a conversão. E o primeiro aspecto importante é que a conversão acontece quando reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que ele está no caminho de Damasco e de repente uma luz brilhou no céu e ele caiu. E a palavra de Deus diz que ele pergunta assim: quem és tu, Senhor? E percebam que Senhor aqui está com S maiúsculo e não com S minúsculo. Não Senhor como um pronome de tratamento, mas como alguém que reconheceu que quem estava ali era Senhor.
quem és tu, Senhor? Então a conversão acontece em nossas vidas, irmãos, quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo. Nós vivemos hoje em uma geração que aceita o Jesus Salvador, mas não reconhece o senhorio de Cristo. O Jesus Salvador é aquele que me entende. O Jesus Salvador é aquele que me afaga, é aquele que me pega no colo. O Jesus Salvador é aquele que compreende os meus pecados. O Jesus Salvador é aquele que tem amor para derramar sobre a minha vida, tá certo. Mas existe o Jesus que é o nosso Senhor, antes de ser o nosso Salvador. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, nós observamos que a lei, a quem Paulo seguia tanto com aquele rigor, ela já apontava para o Messias que viria. E quando Jesus veio, a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque verdadeiramente ele foi subindo como um renovo, como uma raiz de uma terra seca. E nós olhávamos para ele e não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Ele era um homem de quem os homens escondiam o seu rosto. Era o mais indigno e rejeitado pelos homens, mas verdadeiramente ele foi ferido pelas nossas iniquidades e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o Jesus que se despiu de toda a sua glória, existia um propósito muito grande, um propósito de salvação, um propósito de conversão, um propósito em que o perdido seria resgatado. Mas a verdade é que o Deus rico se fez pobre, o Deus glorioso se fez servo, se fez homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. A Bíblia vai apresentar um Jesus sofredor. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos foi um menino que Barnabé brigou com Paulo para que ele continuasse ali fazendo a obra de Deus. E Barnabé apostou em Marcos e ele deu certo, ele escreveu o primeiro evangelho. E quando você estuda o evangelho de Marcos, através de uma ótica mais abrangente, você vai ver que Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. É por isso que eu preguei aqui no domingo sobre o Jesus que entrou em Jerusalém, não no cavalo branco, não em pompa, mas o Jesus que entrou montado num jumentinho. E os religiosos da época não reconheceram Jesus, porque eles esperavam um político, eles esperavam alguém em glória, mas Jesus ali estava como servo rejeitado e sofredor, aquele que se submeteria à cruz. Mas a Bíblia diz que porque ele fez isso, Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. E a Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita de Deus. E quando Saulo religioso está lá no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus ressurreto. Ele tem um encontro com Jesus que não é mais um servo sofredor. Ele tem um encontro com Jesus que não é mais o cordeiro que foi levado ao matadouro. Ele tem um encontro com Jesus em glória, aquele que venceu a morte e aquele que tinha uma obra poderosa na vida dele. É esse Jesus a quem nós adoramos nessa noite, aquele que está à destra do Pai, aquele que libera uma palavra para a sua vida, aquele que te transforma, porque ele é detentor de todo o poder. Jesus, o nosso Senhor, ele não está mais em uma tumba vazia, ele não está mais pendurado em uma cruz, ele ressuscitou. E a palavra de Deus diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte, tragada foi a morte. Ele está vivo, e é esse Jesus que olha para um homem perseguidor, é esse Jesus que olha para um homem cheio de raiva, um homem que está arranjando seus dentes e diz: eu tenho uma obra grandiosa na vida dele. Que Jesus nessa noite nos faça enxergar o seu senhorio. Ele está acima de todas as coisas, irmão. Talvez não sejamos religiosos como Paulo, como Saulo no caminho de Damasco. Talvez hoje você entrou aqui conseguindo só enxergar o seu problema. Talvez essa noite você entrou aqui conseguindo enxergar somente raiva, somente tristeza e angústia, até que você olhe para o alto e veja que existe um Senhor acima de todas essas coisas.
A Bíblia diz que para aqueles que o reconheceram, Ele nos faz assentar em lugares altos. Ei, Jesus quer te colocar numa posição acima dos seus problemas, acima das suas tristezas, acima das suas dores, porque Ele venceu a morte e preparou o caminho para nós, irmãos. Todos nós precisamos de conversão, todos nós precisamos de transformação, e isso acontece quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo. Que Ele seja o Senhor da nossa vida, irmãos. Que nesses últimos dias de vaidade, Paulo disse que nos últimos dias o amor se esfriaria, os homens seriam amantes de si mesmos, o Deus do homem seria o seu próprio ventre. Nós vivemos em dias difíceis, irmãos, onde nós só conseguimos olhar para nós, onde nós só conseguimos olhar para aquilo que nós queremos conquistar, onde nós só conseguimos enxergar circunstâncias externas. Que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar que Ele é grande e Senhor. Que nós possamos entregar a nossa família à mercê do cuidado de Jesus. Que nós possamos entregar o nosso ministério à mercê do cuidado de Jesus, que nós possamos entregar todas as coisas aos cuidados daquele que não perdeu o controle de nada. A palavra de Deus diz que o trono do Senhor está nos céus e que a terra é o escabelo dos seus, oh meu amado, Salmo de número 24, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele existe. Todas as coisas são de Jesus, são deles. Mas a gente pensa, pastor, o mundo jaz no maligno. Sim, ele jaz no, não jaz do. Ainda que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle das mãos. Diga assim comigo: a conversão acontece quando eu reconheço o senhorio de Cristo. Segundo aspecto da conversão, acontece quando a nossa visão é mudada. A Bíblia diz que ele caiu no chão e ficou cego, irmãos. Saulo de Tarso ficou cego, e tudo que Jesus deseja fazer conosco nesses últimos dias é mudar a nossa visão. Quem aqui joga videogame? Quem gosta de jogar videogame? Hoje o videogame até os adultos gostam de jogar, eu gosto. Você não gosta, Tom? É da hora jogar um FIFA, sim ou não? Vou jogar FIFA com o Luiz, deixa de ser religioso que eu sei que você gosta de videogame. Hoje em dia não são só as crianças não. Existe um botão no videogame, nos mais antigos, que se chamava reset. O que é resetar, irmãos? É mudar, alterar o conteúdo de algo, modificando-o completamente. Sabe quando a tela estava difícil demais, Paulo? O que você fazia? Eu vou resetar porque eu não estou conseguindo. Está difícil demais. Saulo está no caminho de perseguição, no caminho de religiosidade, e Deus fala: eu vou resetar a visão desse cara aí. Irmãos, a visão é mais importante do que qualquer coisa nessa vida. Porque a visão, ela nos faz enxergar além do presente. A visão nos faz enxergar além dos problemas, a visão nos faz enxergar além das situações adversas e nos faz viver o propósito de Deus. A visão, ela nos dá direção, motivação e propósito. A Bíblia diz em Provérbios que sem visão o povo perece. Tem gente que está pedindo dinheiro e Deus quer mudar a visão. Tem gente que está querendo mudar de igreja, Deus quer mudar a visão. Tem gente que está querendo abandonar o ministério, ei, Deus está dizendo: eu vou mudar a sua visão. Paulo só conseguia enxergar perseguição, religiosidade, zelo, mas no encontro com o Cristo ressurreto, a sua visão foi resetada. Deus deseja mudar a nossa visão nessa noite. A visão é mais importante que o recurso. A visão é mais importante do que as situações externas em que pessoas não acreditam na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Mas se você está debaixo de uma palavra, de uma visão, você tem tudo. O crente com visão frutifica até no deserto. Você vai sair daqui hoje, irmão, aprendendo que não importa o lugar geográfico, o que importa é a visão que Deus te deu.
Eu contei aqui na nossa última reunião de obreiros sobre visão. Nós estamos debaixo de uma visão de expansão, Deus já liberou ela, e a gente caminha nesse sentido, porque Deus não é um Deus sazonal. Um dia Ele fala uma coisa, outro dia Ele fala outra. Ele pode mudar, mas não é sempre, não é igual ao homem. E eu me lembro que nós chegamos na Bereana 6 anos, amor, é isso? Aproximadamente 6 anos, que eu era co-pastor com meu tio na cidade de Osasco, e nós fomos enviados para a Bereana de Jardim Belmonte, e lá nós começamos a servir a Deus com o pastor André. Mas Deus nos falou: vocês não vão ficar aqui, vocês vão para outro lugar. E nós fomos mandados para Franco da Rocha. Tinha um trabalho acontecendo numa garagem. Quem conhece a cidade de Franco da Rocha? É a mais top. Eu estou olhando com o olhar da fé, tá bom? Cidade de Franco da Rocha, irmão, é só morro. Se chover ninguém sai, ninguém entra. É um lugar que a gente precisa orar bastante para que Deus envie lá, né, Paulo? Homens que trabalham, que lutem pelaquela cidade. Mas nós fomos para Franco da Rocha, e Deus me deu essa direção. Então eu fui o primeiro a acreditar na visão que Deus me deu. Vira para o irmão que está do seu lado, eu sei que você não gosta, mas fala assim: irmão, se você não acreditar na visão que Deus te deu, quem vai acreditar? A palavra dele é suficiente, irmão. A palavra dele é suficiente. Não importa se não tem recurso, não importa se é pobre, não importa se você tem carro ou não tem, não importa se você vai de ônibus ou de a pé, não importa, o que importa é a visão. A gente chegou na cidade, não tinha ninguém, numa garagem, num morro. Meu Deus do céu, para onde Deus nos enviou? Mas eu e minha esposa, nós começamos a fazer a obra. No primeiro culto tinham 3 pessoas. Quando nós saímos de lá, a garagem tinha mais de 30 pessoas. Departamento infantil funcionando. Por quê, pastor Felipe, você é top? Não, Deus me deu uma visão e eu vou caminhar em direção a ela. A visão da direção, mas também ela dá motivação, porque Deus não vai falar tudo. Deus não vai dizer: ó, você vai virar à direita e lá você vai encontrar uma pedra, olha, um irmão vai se levantar. Não, Deus vai te dar a visão, só vai, irmão. Diga assim para o seu irmão: só vai. Só vai, a visão da direção e motivação. Qual que é a minha motivação? Eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma palavra. Jeremias diz que Deus, Ele cuida para fazer a sua palavra cumprir. Você já ouviu isso várias vezes: podem passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa, irmão. Se você está debaixo de uma promessa, vai acontecer. E aí nós começamos a trabalhar lá, irmãos. Tinha um terreno lá, a Bereana tem um terreno até hoje, lá na principal avenida. Sabe o que eu fazia? Eu ia lá no terreno. Eu ia lá no terreno e começava a afirmar: irmãos, logo logo a gente está colocando tijolo aqui nesse lugar. Logo logo nós estamos assentando o bloco. Pergunta o que eu tinha na conta: 0, nada. Mas Deus nos deu uma visão e eu estava caminhando de acordo com ela. Foi quando de repente Deus mudou. Deus falou: olha, agora vocês vão para outro lugar. A gente tinha acabado de mudar para um apartamento, reformamos o apartamento todo. Pastor Ricardo me chamou para conversar e falou: pastor Felipe, eu preciso de você lá em Itaquaquecetuba. Eu falei: meu, Itaquaquece o quê? Eu falei: eu estou em Franco da Rocha, você quer me mandar para Itaquaquecetuba? É, para Itaquaquecetuba. Eu falei: então eu vou, pastor. Falei com a Vilma, falei: só não sei se minha esposa vai aceitar. Eu falei: e aí, Vi? Ela falou: vamos. Eu falei: não sei quem é mais doido, ela ou eu. Mas foi a visão que Deus nos deu, irmão. Cheguei aqui, encontrei uma realidade difícil, como qualquer outra igreja que está iniciando o seu trabalho. Mas eu estava debaixo de porque Deus havia mudado a minha visão. Deus deseja mudar a sua visão, irmão. Você que fica reclamando do emprego, da porta que Deus abriu, não é o emprego não, é você. O problema não é o chefe, é você. O problema é que você não consegue enxergar, mas hoje, em nome de Jesus, as escamas vão cair dos seus olhos, e você vai sair daqui enxergando que a bênção não está no lugar, a visão é mais importante que o recurso, e você vai viver o propósito de Deus. Cheguei aqui, irmãos, tinha meia dúzia de irmãos, posso falar? Posso falar assim ou não? Que se achavam donos da igreja, mas não tinha nada na igreja. Os irmãos que chegavam, eles colocavam para fora: meu Deus, me ajuda aí. E aí quando eu precisava, ninguém. Sabe o que eu fiz? Os irmãos acham que eu sentei e me lamentei? Já pensou se eu ficasse sentado lá? Ó céus,
Ó vida. Vou voltar para trás, irmão. A igreja escura, parecia a caverna do Batman. Irmãos, as luzes tudo queimada. Problema na elétrica, na hidráulica, em tudo. Você acha que eu fiquei sentado? Todas as vezes que eu penso em desanimar, sabe o que o Espírito Santo fala para mim? Levanta e vai trabalhar. Levanta, porque eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu sou o seu Deus. E aí eu levantei, sabe o que eu fiz? Com 28 anos de idade, pastorzão, né? Saí batendo em todos os comércios daqui. Sou o pastor Felipe da Bereana. O que tem? Posso orar por você? Pode. Orei pelas pessoas, fiz um convite singelo. E hoje nós temos uma igreja em franco crescimento para a glória de Deus. Porque nós não nos movemos por circunstâncias, nós nos movemos por propósito, nós nos movemos pela visão que Deus nos deu. Ei, nessa noite Deus deseja resetar a sua visão, alterar o conteúdo, mudar completamente. Você que só enxerga problema, irmão, em nome de Jesus, existe uma palavra: se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Irmão, eu não gosto de andar com gente que só vê problema, que só murmura. Irmão, sai da minha frente, vem do meu lado e vamos caminhar para a glória de Deus. Amém? Tudo depende da maneira como nós enxergamos as coisas. E foi isso que aconteceu. Paulo ficou cego, e aí os irmãos que estavam com ele levantaram ele não caiu do cavalo, tá? Já viu aqueles pregadores pentecostais? Porque Paulo no caminho de Damasco caiu do cavalo. A Bíblia não fala nada disso. Ele só caiu, tá bom? Engraçado que se você pesquisar no Google, você vai ver que tem um cavalo. Mas a Bíblia, eu já vi um pregador falando, quando você cai do cavalo, sabe o que isso significa? Que a sua visão tem que estar para o alto. Meu Deus do céu. Vamos pregar só a Bíblia, amém? A Bíblia diz que ele se levantou e foi levado pela mão até Damasco, porque Deus diz: olha, eu vou te enviar para alguém que vai orar por você. Eu vou enviar você para alguém que vai abençoar a sua vida. Acompanha aí comigo, eu já estou caminhando para o final aqui, meus queridos irmãos. Deus mandou ele lá para casa, lá para perto da casa de Ananias. E quando você vai para Atos 9:15, Deus falou com Ananias, irmãos. Deus falou sobre Paulo com Ananias. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é um instrumento que eu... O que está escrito na sua Bíblia aí, crente? Esse homem é um instrumento que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante do povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Irmãos do céu, a conversão acontece quando a graça de Deus nos alcança. Deus é especialista em olhar para alguém cheio de problema e dizer: esse vaso eu escolhi para levar o meu nome. Pastor Felipe, eu pequei ontem. Mas ele me manda te dizer: você é um vaso que ele escolheu para levar o nome dele. Eu mostrarei para ele o quanto ele deve padecer. Irmãos, nós podemos enxergar aqui a grandeza do evangelho e da graça que transforma o pecador. Nenhum de nós éramos dignos de estar aqui, nenhum de nós éramos dignos de levar a palavra, mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus implica em uma vida nova, em conversão. Existe uma frase de Agostinho, que foi um dos pais da igreja, que diz assim: a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-la. Aleluia, eu estou aqui porque eu recebi um presente chamado graça, que me salvou, que me transformou, que me redimiu. Irmão, quem você era? Será que você pode trazer a sua memória aí? Pastor, eu era mentiroso, pastor, mas agora eu ando na verdade. Pastor, eu comprava e não pagava, agora eu sou um bom pagador. Pastor, eu era alguém que machucava as pessoas, agora eu sou alguém que traz o bálsamo e refrigério, porque a graça de
Deus te alcançou. A graça de Deus alcançou Saulo e transformou a vida dele, e agora aquele que perseguia passou a ser perseguido pela causa do evangelho. Deus não vê como o homem vê. O homem só julga pela aparência. O homem julga pelo carro que anda. O homem julga pela faculdade, pelo diploma que tem na parede. Mas Deus, Ele olha com uma ótica diferente. Quem era eu, irmãos? Eu era só um irmão da igreja. E eu estou aqui hoje tendo o privilégio de falar do evangelho para você. Seja com o microfone na mão ou não, nós somos salvos. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos enxergar na palavra do Senhor, para concluir aqui, 3 aspectos da graça. Primeiro, a graça salva, Efésios 2, 8, 9, porque pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Diga, isso não vem de mim, é dom de Deus. Paulo diz em Tito 2:11, dizendo que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, e ela está aí disponível para você. Ainda que você olhe e diga, pastor, mas a minha vida está toda bagunçada. Mas Ele coloca qualquer coisa no seu devido lugar. Ele é especialista. Diga assim comigo, a graça é salvadora. A graça é sustentadora também, irmãos. 2 Coríntios 12, Paulo conta uma experiência. Eu conheço um homem que foi arrebatado até o 3º céu, que viu coisas inefáveis que ao homem natural não é lícito dizer, mas para que não lhe exaltasse, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, o enviado de Satanás que o esbofeteava. Mas eu orei 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho na carne. E qual que foi a primeira resposta? A minha te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus não atende todas as orações. Deus não atende todos os nossos pedidos, mas isso não quer dizer que os nossos pedidos ficarão sem respostas. Deus atendeu Paulo? Sim ou não? Mas Deus respondeu, dizendo, a minha graça te basta. Paulo tinha um espinho na carne que teólogo nenhum pode afirmar o que era, mas era algo que incomodava Paulo. E sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Que a graça é sustentadora, irmão. Às vezes existem coisas que te incomodam, às vezes está dentro da sua casa, e o Espírito Santo está te dizendo, a graça de Jesus é sustentadora. Irmão, acho que você não pegou não. A graça de Deus te sustenta, é por isso que você está de pé até hoje. É por isso que você não está prostrado, porque existe uma graça poderosa, que além de nos salvar, ela nos sustenta. E Paulo diz, então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo, porque quando estou fraco, aí é que eu sou. Irmãos, vale a pena ser fraco, vale a pena passar pelo vale, vale a pena, irmãos, porque a graça de Jesus é sustentadora. E por último, a graça de Jesus é transformadora, que é para o nosso fechamento aqui, central da ministração de hoje, que é sobre a conversão de Paulo. A graça é transformadora. Tito 2,12, a graça de Deus ensina-nos a viver uma vida de renúncia, renunciando às paixões mundanas, para que vivamos nesse tempo presente de maneira sóbria, justa e piedosamente. Aí vem para fechar, aguardando o aparecimento do grande Deus e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo sofrimento um dia aqui vai encerrar, tudo aqui vai mudar. A Bíblia diz, não junteis tesouros na terra, onde a traça corrói, tudo enferruja, mas juntais para si tesouro. Irmãos, logo a trombeta vai soar, e nós, por causa da graça transformadora, veremos Ele como Ele realmente é. Fique de pé nesse instante, eu quero orar com você.